Você está com medo de tomar a decisão errada? Com medo de escolher e se arrepender depois? Talvez exista algo esperando por você hoje. Uma resposta que precisa ser dada. Uma atitude que precisa ser tomada. Um posicionamento que você está adiando. E o que está te travando não é falta de capacidade, é medo. Medo de errar, medo de perder, medo de parecer fraco. Mas escute isso com atenção. Antes que essa oração termine, você vai sentir clareza. Não necessariamente a resposta completa, mas paz suficiente para decidir. Permaneça até o final. Hoje você não vai agir no impulso, você vai agir com direção. Talvez o que mais esteja te paralisando não seja a decisão em si, mas a responsabilidade que vem com ela. Você pensa, e se eu escolher errado? E se isso custar caro? E se eu me arrepender depois? E quanto mais você pensa, mais confuso fica. A insegurança começa a crescer, a dúvida começa a dominar e você começa a adiar. Mas adiar também é uma decisão. E às vezes, o medo de errar faz você perder oportunidades certas. Escute isso com atenção. Você não foi criado para viver travado pela dúvida. Você foi criado para viver guiado. E hoje nós vamos alinhar essa mente antes que o medo fale mais alto. A Bíblia diz em Tiago 1:5: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Perceba algo importante. Não diz, se você tem medo, desista. Não diz, se você tem dúvida, recue. Diz, peça sabedoria. Isso significa que dúvida não é fraqueza, é oportunidade de depender. Talvez você esteja tentando decidir sozinho, tentando calcular tudo, tentando prever cada consequência, mas você não precisa carregar essa pressão sozinho. Existe sabedoria disponível, existe direção disponível. E antes que você tome qualquer decisão hoje, você pode pedir clareza. Agora eu preciso te dizer algo que talvez ninguém tenha dito. Você não tem medo da decisão, você tem medo das consequências. Tem medo do julgamento, tem medo do fracasso, tem medo de decepcionar alguém. E esse medo cria um peso desproporcional. Você começa a tratar cada escolha como se fosse definitiva demais. Mas escute isso, Deus não exige perfeição antes de agir. Ele direciona enquanto você caminha. Talvez você esteja esperando 100% de certeza, mas fé não é 100% de certeza. É confiança suficiente para dar o próximo passo. E hoje você não vai decidir baseado no pânico. Você vai decidir baseado na paz. Talvez você esteja cansado de pensar tanto, cansado de revisar a mesma situação 1000 vezes na mente. Você analisa, reanalisa, busca opinião, compara cenários. E ainda assim, continua inseguro. Porque o problema não é falta de informação, é excesso de medo. E o medo distorce a percepção. Ele faz você enxergar risco onde há oportunidade. Ele faz você enxergar perda onde pode haver crescimento. Hoje não é dia de decidir na pressão, é dia de alinhar o coração primeiro. Porque quando o interior está em paz, a decisão deixa de ser pesada. E agora nós vamos orar. Senhor Deus, Tu conheces a decisão que está diante dessa pessoa agora. Tu sabes o peso que ela sente. Sabes do medo de errar, do medo de perder, do medo de não dar certo. Pai, se existe confusão na mente, traz clareza. Se existe insegurança, traz firmeza. Se existe medo de julgamento, traz confiança. Eu peço sabedoria que não vem da ansiedade, sabedoria que não vem da pressão, mas sabedoria que vem do alto. Que essa pessoa não decida por impulso, que não decida por medo, que não decida para agradar pessoas, mas que decida alinhada com propósito e que, acima de tudo, sinta paz. Pai,
Eu declaro que essa pessoa não ficará paralisada. O medo não vai dominar, a dúvida não vai travar. Se houve excesso de pensamento, que agora haja direção. Se houve confusão, que agora haja foco. Se houve comparação com outras pessoas, que agora haja segurança na própria jornada. Eu declaro que a decisão certa não será tomada no desespero, mas será tomada na paz. Porque quando a paz vem antes da escolha, é sinal de alinhamento. E se essa oração já começou a trazer clareza para você, guarde isso no coração. Você não precisa de controle total. Você precisa de confiança suficiente. Senhor, cura agora o medo das consequências. Porque muitas vezes a pessoa não tem medo da escolha, tem medo do resultado, medo de perder algo, medo de ser criticada, medo de não ser suficiente. Mas tu és o Deus que redireciona até decisões imperfeitas. Mesmo quando erramos, tu és capaz de ajustar rotas. Mesmo quando escolhemos mal, tu és capaz de transformar aprendizados em crescimento. Pai, remove a pressão exagerada, que essa pessoa entenda. Ela não está sozinha no processo. Se decidir, tu acompanhas. Se precisar corrigir, tu ensinas. Se precisar esperar, tu sustentas. E isso já é suficiente para tirar o peso. Pai, eu declaro que essa decisão não será tomada no medo. Será tomada na confiança. Que essa pessoa saia desta oração menos pressionada e mais alinhada. Que a dúvida perca força, que a ansiedade diminua, que a mente desacelere e que quando chegar o momento de agir, haja paz, porque a paz é um sinal. Se você percebe que algo começou a se organizar dentro de você agora, não ignore isso. Guarde essa decisão no coração. Talvez hoje você ainda não tenha todas as respostas, mas já tem algo mais importante: direção interior. Senhor, eu entrego esta decisão nas tuas mãos. Que essa pessoa não saia daqui dominada pelo medo de errar. Que ela saia fortalecida pela confiança em ti. Se houver escolha a ser feita hoje, que seja feita com equilíbrio. Se houver resposta a ser dada, que seja dada com sabedoria. Se houver passo a ser tomado, que seja tomado com paz. Porque quem decide confiando não carrega culpa antecipada, carrega direção. E se essa oração falou com você de forma pessoal, leve isso com você hoje. Talvez mais pessoas estejam precisando dessa mesma clareza. Se fizer sentido, compartilhe. E quando tomar sua decisão hoje, lembre-se, você não está decidindo sozinho. Existe cuidado sobre seus passos. Agora vá, com firmeza, com paz, com confiança. Hoje você decide sem medo.